mas não é um momento fácil. E é impressionante como está bom o resultado do Banco do Brasil. Está muito, muito interessante. Beleza? Então vamos começar. Banco do Brasil, a primeira, a representante aí das empresas tradicionais. Enfim, para falar sobre bancos em geral, tá? Vou fazer uma leve aí. Ah, tá, a marca d'água do canguru eu já tinha assustado. Uma leve contextualização, tá? Os grandes bancos no Brasil são excelentes, todos, tá? Os 3/4, porque o Santander é muito bom também. Chegou mais tarde pra festa, ele tem um jeito meio diferente de tocar os negócios. Pra falar a verdade, o Santander é muito bom, se bobear tão bom quanto os outros. Mas do Banco do Brasil para Bradesco e Itaú, classicamente, você tem uma diferença importante, tá? Classicamente. Por quê? O Itaú e o Bradesco sempre foram bancos mais seguros / conservadores, ou seja, na hora da crise eles tiravam o pé do acelerador, controlavam e tal, depois voltava, maravilha. E o Banco do Brasil ele sempre foi muito mais volátil. Tô falando de resultado, tá? A cotação acaba acompanhando de um jeito ou de outro. Mas o Banco do Brasil em crise costumava sofrer muito, e aí quando voltava com tudo, né? Então assim, eram escolhas, né? Não tinha uma opção óbvia, nunca foi ruim investir no Banco do Brasil. Claro que a hora que ele tá na crise, parece que ele é muito pior que os outros. A hora que tá recuperando, parece que ele é melhor que os outros. Mas tá tudo lá equilibrado. Inclusive, ele é negociado por um valor um pouco abaixo de Itaú e Bradesco, por conta desse risco. Eu acho muito bem equilibrado, tá? A questão de todos os bancos. Pois bem, agora, não sei se dá pra gente chamar de crise o que a gente tá vivendo agora, né? Enfim, talvez, né? Com aumento na taxa de juros, um pouco mais de dificuldade com o poder de compra do consumidor, não é aquela crise, pelo menos ainda não, né? Mas não é um momento fácil. E é impressionante como está bom o resultado do Banco do Brasil. Tá muito, muito interessante. Tá aí e vou tentar mostrar de onde eu acho que vem esse resultado muito bom. Então, que a gente vê a evolução do lucro da empresa de 2021 para cá, os bancos durante a pandemia eles fizeram um provisionamento extraordinário, né, se preparando para o pior. O pior não veio, falar a verdade, né? O risco do crédito, né? O crédito acabou não acarretando em nada muito concreto, claro, né? Alguma coisinha talvez sim, mas perto do risco que se imaginava e tal, né? Foi até que tranquilo, para ser honesto, né? Não tô falando nada em relação à crise sanitária, mas assim, da parte financeira. O Banco do Brasil, ele desde o começo, né, ele já não foi aquelas coisas assim de provisionamento, ele provisionou menos, mas mesmo assim essa evolução aqui, ela é notável, tá? Ela é notável como o banco de lá para cá foi entregando resultados cada vez melhores, o retorno sobre patrimônio líquido, né, tipo o ROI ajustado dos outros bancos lá, super bem, tá? Chegou em 21,8, eu não vi quanto que saiu do Itaú nesse trimestre, mas se bobear, o Banco do Brasil é o que tem o melhor ROI hoje. Porque antigamente, o Banco do Brasil sempre teve um valor um pouco abaixo, né, do valor patrimonial em relação ao Itaú e Bradesco. Só que ele rodava num ROI menor, então dava meio que no mesmo. Agora, com esse ROI aqui, né, fica muito difícil de ignorar. E o resultado tá muito forte, tá? Vamos ver de onde vem, né? De onde vem tão forte. Então, a carteira de crédito crescendo bastante, ou seja, os caras estão com o pé no acelerador, tá? E prestando muito no agro, tá? Então tem muitas evidências de que é o agro que está proporcionando esse resultado forte para o Banco do Brasil, porque a gente já vai ver, né? A principal característica desse resultado bom é a inadimplência muito baixa. A inadimplência do BB está muito, muito baixa. E é característica do crédito agro ter uma inadimplência menor que a do mercado, né? Então, boas evidências, né, no sentido de que o agro que está puxando a empresa para cima. Fora isso, né, não é só isso também o que o Banco do Brasil tem de diferencial frente aos outros bancos. Ele tem uma carteira bem grande assim de pessoa física, de servidor público, que aí tem um consignado lá que é quase garantido também, né, porque na folha de pagamento do governo federal e tal. Mas parece que o principal vem daqui mesmo, tá? E aí, com inadimplência baixa, a carteira crescendo, o resultado voa, né? Que é o que tá acontecendo. Tá, não sei o que lá, NPS, engajamento, blá blá blá, comércio exterior. As apresentações do BB estão bem bonitas, né? Eu peguei a apresentação e não o release, porque, né, ela tá bem caprichada. Então você vê lá, a pessoa física, os caras estão acelerando. Isso aqui geralmente
É um certo risco, né, associado, mas a princípio, beleza. Para pequenas e médias empresas, que geralmente é a linha de crédito com maior risco, né, eles têm umas vantagens também de alguns programas, né, do governo e tal. De comércio exterior aí já é um pouco menor, não é tão relevante, mas o agro parece que é o grande motor por trás dessa surgência aí do Banco do Brasil como um resultado fantástico, né? Então, que eles estão destacando um pouco disso, né? O relacionamento que tem com os clientes, eles têm aí um relacionamento até além né, só de emprestar e tal, o NPS e tal. Então, parece que o negócio funciona muito bem, então. Não sei o que, outras soluções e blá blá blá. Essa primeira parte aí é mais o showzinho. Bora ser cliente, olha lá, ativação aí. A Raíssa, né? O adolescente cresce rápido. Acho que é ela. Eu abri o meu aplicativo. Eu tenho uma conta no BB que ela fica quase desativada lá, sem tarifa. Aí de vez em quando eles mandam uma cartinha falando que vão encerrar. Eu mando um pix de R$2 pra alguém. Aí apareceu lá, propaganda. Blá blá, cultural, ok. Né, aceleração digital. Isso aí, né, veio para ficar em todos os bancos e tal. Vamos pro resultado, que aqui é a nossa. É onde a gente sabe trabalhar, né? Lucro líquido vem muito bom, tá? Isso aqui tá dos 9 meses de 2022, tá? Tem uma base de comparação, né, um pouco menor, mas o resultado tá muito, muito bom mesmo. Não sei se tem na apresentação, vai ter o trimestre aqui. O trimestre foi muito forte, foi obsceno aí, 8 bi lá, bem acima dos 5 que foi no ano passado, mas acima dos 7 lá do trimestre anterior. Ano contra ano ele tá 50, né? Esse trimestre foi absurdo, com um retorno do seu patrimônio líquido muito alto, tá? Acima de 20 já é muito bom. E o Banco do Brasil sempre teve esse número um pouco pior que os outros, que Itaú e Bradesco principalmente. Aqui o Santander também, pra falar a verdade. Mas simplesmente tá ignorando. Então as despesas administrativas estão sob controle. Isso aqui foi uma coisa que eu sempre falei nos meus vídeos. O Banco do Brasil, ele era o mais eficiente, mesmo antes dessa melhora de resultados, do que todos, né? Vai contra o senso comum. O pessoal acha que a empresa que tem o controle do governo vai ser ineficiente. No caso aqui, os caras têm, né, sempre tiveram essa eficiência aí muito boa. Então, margem crescendo, receita de prestação de serviço crescendo. Então, lembra... Falo isso todo vídeo, né? Da preocupação com os bancos digitais que iam, né, tirar o sono dos bancos grandes. Tá aqui, só crescendo receita de prestação de serviço. E banco digital sofrendo aí para tentar ganhar dinheiro. O crescimento da carteira tá muito forte. O que mais? Lucro, enfim, isso aqui a gente já viu, né? Crescendo, patrimônio forte, carteira crescendo bastante. Carteira de pessoa física indo ok, mas dá a impressão que aqui é o agro que puxa, né? Igual eu já falei. Grandes empresas, o Banco do Brasil já teve problemas no passado e tal, mas, enfim, crescendo forte também. Pequenas e médias empresas é a linha que geralmente você tem o estrago maior quando a situação econômica piora, né? A gente vê que o mix de crédito do Banco do Brasil ele é muito bom, né? Ele é muito mais para as linhas que têm menos risco. Então, o grande responsável pelo resultado dela estar vindo tão bom é que ela está provisionando muito pouco, PCLD. Né? E provisionando muito pouco porque a inadimplência está baixa. Então, né, esse TRI até voltou a aumentar um pouquinho, né? Mas perto do que está crescendo a carteira de crédito, né, o provisionamento proporcionalmente está caindo. É por isso que o resultado está vindo tão bom. Né? Então é normal aumentar um pouquinho o provisionamento porque ela está expandindo muito a carteira. Tá? Mas, enfim, está muito mais que compensando. Então, olha aqui as perdas, né, o crédito baixado, desconto, recuperação. Enfim, qualidade do crédito. Tá? Aqui a gente vê sinais de que talvez esteja piorando um pouquinho, tá? Principalmente pessoa física. Aquilo que a gente viu lá, aquele crédito consignado, né? Muito provavelmente não é o responsável por isso, né? Outros créditos para pessoa física. Agora, quando você joga no bolo, né, de PJ e de agro, principalmente, olha como é que é baixa a inadimplência do agro. Aí, ó, e olha como a carteira de agro é grande perto do resto. Então, né?
temos evidências bem concretas de que é essa carteira agro aí que está puxando esse resultado do Banco do Brasil. Porque se não fosse o agro, muito provavelmente na inadimplência subindo, né? Aqui no consolidado a gente viu que sobe, mas ainda é um valor baixo, abaixo de 3, está tranquilo ainda, está bem abaixo de 3. Mesmo índice de cobertura diminuindo, mas ainda é acima do normal. Ou seja, dá a impressão que essas outras linhas estão segurando. Se fosse lá um banco mais varejão, né, daria uma piorada, né? Não é à toa que o Bradesco, por exemplo, veio com resultado um pouquinho pior. Mas enfim, com top line voando, né, margem, tamanho da carteira, que mais que tem aí? Resultado de tesouraria, varia um pouco mais, veio bom também. As receitas de prestação de serviço crescendo, tá? Pro desespero da galera aí que achava que os bancos digitais iam quebrar os bancos grandes. O índice de eficiência deles está muito baixo, tá? Então o Banco do Brasil deve ter acertado em cheio aí na digitalização, talvez até se antecipou um pouco. Forma que, porra, eu não lembro de ter visto índice de eficiência batendo nos 30 de nenhum dos grandes bancos brasileiros. Eu lembro que lá atrás o Bradesco tinha 30 e pouquinhos, também era bem baixo. Aí depois ele subiu junto com o Itaú. E aí o Banco do Brasil era de um índice de eficiência mais baixo. E agora tá ridiculamente baixo, é 31, é muito pouco. E talvez isso aqui tenha vindo para ficar, né, com essa nova onda do digital, do aplicativo e tal. Enfim, índice de capital principal tá diminuindo um pouco, mas tá sobrando ainda, né? Tá bem dentro aí não é um problema para o momento. E olhando o guidance, assim, né? Olha só o quanto os caras estão acima do esperado. O guidance que eles soltaram, né, já era muito bom, tá? No começo do ano. Já era excelente. Crescer tudo isso aqui, crescer no margem, ó, PCLD ok, né, um crescimento bom de receitas. Eles dão guidance até de lucro, né? O Banco do Brasil é o único que dá guidance de lucro, né? Tava excelente. Aí o ano foi vindo melhor ainda. Eles revisaram o guidance para cima. E a maior parte das métricas aqui estão para cima do revisado ainda, não é nem no atual. Então carteira de crédito está subindo mais, tá? A margem financeira essa ficou um pouco abaixo ali do revisado, mas, né, ok. PCLD vai ficar aqui. Desculpa, tá bem aqui é 9 meses ainda, né? Então margem tudo bem, mas aqui tem que somar aí, né, o correspondente ao quarto tri. Então tem um espaço ainda para PCLD, né, até para uma provisão razoável, né, se vier. Receita de prestação de serviço está acima, despesa administrativa está bem no meio do guidance e o lucro líquido eles revisaram para cima também, né? Ou seja, não tem o que falar, velho. O resultado do Banco do Brasil hoje é o melhor resultado de banco no Brasil, disparado, tá? Muito provavelmente pelo que a gente consegue, né, avaliar dos dados. Claro, né, o banco não entra em tantos detalhes assim pra gente, mas se você quiser olhar lá no relatório do banco, tem muito mais detalhe. Mas o que dá para inferir pelas informações que eles disponibilizam é que essa carteira agro mesmo crescendo com inadimplência muito baixa, né, tá carregando o banco nas costas, né? Para falar a verdade é isso aí. Aliado a bom desempenho de receitas com serviços, né, diversos, com bom controle de custos, né, dá esse resultado que a gente viu. Então olha só, né, quase a maior carteira, né, só um pouquinho abaixo da pessoa física e tem uma inadimplência muito abaixo da média. Aí, assim que você ganha dinheiro, né? Você oferece crédito sem inadimplência, sem default, dinheiro no bolso, tá? Então o resultado do Banco do Brasil tá muito bom, tá muito forte. Eu sei que tem muita gente preocupada com o governo novo, mas galera, deixa rolar, vai acompanhando. Você começar a ver, né, estourando crédito ruim, né, igual aconteceu no passado, o banco sofreu muito, né, no período de crise, tá? Mas aí o que a gente viu? Viu impairment de empréstimo lá para Sete Brasil, viu, né, crédito sendo baixado, aumento de inadimplência, é só ficar acompanhando, tá? Então, se você tem medo em relação a isso, fica acompanhando esse gráfico aqui. Esse aumento recente de inadimplência de pessoa física, né, não está relacionado com gestão, né? É mais uma piora aí do poder de compra das pessoas e tal, né? Mas a hora que essa inadimplência PJ começar a aumentar, ou de, né, pequenas e médias empresas, aí você pode questionar um pouco, né, em relação à qualidade desses empréstimos, mas até o momento
tem nada, né, que leve em conta. E assim, e o banco tem uma folga muito boa, né? Mesmo que dê uma piorada, fala assim, estão crescendo o crédito aí, a Bangu aí para entregar resultado agora e vendendo almoço para comprar, desculpa, né? Vendendo a janta para comprar o almoço e fazer um bonito. É só ir acompanhando, né? O banco tem muita folga, né? Os números do Banco do Brasil, deixa eu abrir aqui. Não abri aqui ainda. Ainda tem muito espaço para uma piora de resultado. O resultado tá tão forte que se piorar ainda fica bom. Nesse nível aí de 8 bi de lucro trimestral, cara, tá muito, muito forte. A empresa tá valendo 100 bi. Lembrem-se que o Banco Inter já valeu mais que isso. E o Nubank, putz, muito mais, né?